Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 6 de agosto de 2021. Estamos na sexta-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Neste dia, a igreja celebra a festa da Transfiguração do Senhor. A primeira leitura, livro de Daniel, capítulo 7, versículos de 9 ao 10, 13 ao 14. Sua veste era branca como neve. Com o salmista vamos rezar o Salmo 96. Deus é rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Repetindo. Deus é rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Escutemos atentamente o Santo Evangelho. Marcos, capítulo 9, versículos 2 ao 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e nosso coração, para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. A festa da Transfiguração do Senhor é para nós uma lembrança do que nos esperará no final da história, na hora que tudo se acabar, na hora que céus e terras passarem, na hora que essa história chegar ao seu ponto final. O que vai ficar lá no final é a vitória de Cristo. Então, os discípulos ali caminhando com Jesus, ouvindo de Jesus que ele iria para Jerusalém e lá sofreria muito, ficaram atormentados, ficaram assustados. Jesus convidando esses 3, Pedro, João e Tiago, para subir a montanha, lugar do encontro com Deus, lugar da transcendência, do contato com o sagrado. Ali Jesus proporciona a esses discípulos, e portanto a toda a igreja, e para nós hoje, uma antevisão do céu, um aperitivo do céu. Olha, no final nós contemplaremos a luz, o rosto de Jesus, brilhante como o sol, sua veste brancas como a luz. É assim que terminará todos aqueles que morrerem em Cristo, fiéis a Cristo. Portanto, não se assustem diante dos males que o mundo apresenta. Vocês passarão comigo pela paixão, mas no final também entrarão na glória. Mas calma lá, é necessário continuar o caminho, porque a história ainda não acabou. Então Jesus desce com eles a montanha e os alerta, censura: olha, não conte para ninguém nada do que vocês viram. Até porque a compreensão que eles tinham de Messias era bem diferente do Messias de fato que Jesus veio ser. Não aquele Messias rei poderoso e glorioso com seu exército para destruir o inimigo através da força da arma da violência, mas é um Messias que vence morrendo, dando sua vida na cruz para vencer todo o mal e nos trazer para a vida eterna, ou nos garantir a vitória sobre a morte. Mas para isso, para chegar lá, na glória da ressurreição, antes precisará passar pela paixão. E os que venham atrás dele, os seus discípulos, os seus seguidores, sejam preparados para também sofrerem as mais diversas provações e tribulações por conta do nome, por conta da fé do nome em Jesus. Isso se repete ao longo dos anos. Hoje é um dia em que nós estamos já na 7ª edição do Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos. Temos a igreja
ajuda a igreja que sofre, você pode conferir depois, vou deixar aqui o site, www.acn.org.br. Lá você vai encontrar todo o material sobre esse dia de oração pelos cristãos perseguidos no mundo. Já estamos na 7ª edição, você se lembra sempre, dia 6 de agosto, porque o dia de oração pelos cristãos perseguidos ocorre anualmente nesse dia. Por quê? É em referência à mesma noite de agosto de 2014, quando milhares de cristãos fugiram do norte do Iraque, expulsos pelos extremistas do grupo Estado Islâmico. A região concentrava 25% dos cristãos do país e também reunia algumas minorias muçulmanas ameaçadas. A fuga ocorreu à noite, com milhares de pessoas caminhando pelas estradas em direção às cidades curdas de Erbil e Dohuk. Cerca de 100 mil cristãos, aterrorizados e em pânico, fugiram de suas casas sem nada, somente com as roupas do corpo, a pé, rumo às cidades curdas. Entre eles haviam doentes, idosos, crianças e mulheres grávidas, precisando de água, comida, medicamentos e um lugar para ficar, declarou na ocasião o patriarca Luiz Rafael Sacco, chefe da Igreja Católica Caldeia. Assim que recebeu as primeiras informações na manhã do dia 7 de agosto, a ACN mobilizou os benfeitores e iniciou campanhas e projetos para socorrer materialmente e espiritualmente os perseguidos e refugiados. Desde então, a Fundação Pontifícia realiza um dos maiores projetos de ajuda da sua história, direcionando esforços para alimento, abrigo e educação para os refugiados, ação que já resulta em mais de 2.000 projetos no Oriente Médio desde o início da crise. Esse é dado muito interessante. Se você puder hoje, participe na sua comunidade, rezando na intenção pelos cristãos perseguidos do mundo. Os cristãos são os mais perseguidos do mundo. A fé em Jesus é cada ano que passa a mais perseguida. Isso não é noticiado pelos meios de comunicação porque não interessa, porque também os meios de comunicação atuais eles têm aversão a Cristo. Eles querem silenciar Cristo, silenciando os cristãos. Então ore hoje. Se você não puder ir na missa, reze na sua casa na intenção dos cristãos perseguidos no mundo inteiro. Para encerrar nossa reflexão hoje, então vamos fazer juntos essa oração nesse dia especial, nessa intenção. Senhor Jesus Cristo, vós nos ensinastes a rezar ao Pai em vosso nome e nos assegurastes que tudo o que pedíssemos nós receberíamos. Por isso, nos dirigimos a vós com total confiança. Vos pedimos a graça e a força de perseverar nesta tempestade, para alcançar a paz e a segurança, antes que seja tarde demais. Esta é a nossa oração e, embora pareça impossível para nós, confiamos a vós a nossa sobrevivência e o nosso futuro. Ajudai-nos, Pai, em nome de seu Filho crucificado e ressuscitado, Jesus, para continuarmos a trabalhar juntos, para sermos livres, responsáveis e amorosos, para encontrarmos a vossa vontade e fazê-la com alegria, zelo e coragem. Em Caná, a mãe de Jesus foi a primeira a notar que não havia vinho. Pela intercessão de Maria, vos pedimos, Pai, para mudar a nossa situação, como vosso Filho transformou a água em vinho, da morte para a vida. Amém. Patriarca Caldeu Luiz Rafael Sacco. Mais uma vez, então, recomendo você, entra lá no site da acn.org.br, você verá um material riquíssimo para nos ajudar a orarmos nessa intenção. Lá tem a foto de um cálice que foi usado pelos extremistas radicais islâmicos lá do Estado Islâmico. Eles pegavam o cálice, só uma curiosidade que você vai conferir no site lá, e esse cálice, eles brincavam de tiro ao alvo nesse cálice. Ficou todo estragado, mas conseguiram recuperar. Esse cálice foi restaurado e hoje é usado novamente para a celebração do sacrifício do Cristo, da Santa Missa, da vitória da vida sobre a morte. Oh, glória! O Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos escudo do verdadeiramente. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Viva Jesus!